Terminei Nós Que Ficamos, da autora Renata Machado, e esse vídeo vai ser muito sincero. Eu preciso desabafar sobre o que esse livro me fez sentir. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Rikazavski Entre Capítulos. Hoje eu quero falar sobre uma das leituras que mais me deixou, como eu posso dizer, surtando nesse mês, que foi Nós Que Ficamos, da autora Renata Machado. Eu estou participando do grupo de maratonas dos livros dela. E, gente, que livro foi esse? Assim, não fui só eu que surtei nesse livro. Lendo este livro, todo mundo do grupo tá surtando ainda. A gente já iniciou a leitura no momento em que este vídeo foi ao ar, né? A gente já tá no segundo livro da autora. Mas assim, eu ainda não superei o Arthur e a Fabi, porque foram grandes acontecimentos, personagens muito bem construídos. Desde que eu li a sinopse deste livro, eu sabia exatamente que eu precisaria respirar muito fundo para conseguir terminar a história, porque eu vi que teríamos muitas camadas, só que eu não sabia que ele seria uma pedrada como ele foi. Aqui a gente vai meio que reviver o caos que foi a pandemia, o luto muito presente, porque os personagens principais são o Arthur, que é um policial do Departamento de Crimes Cibernéticos, e também vamos ver a história da Fabi, que é uma médica pediatra. Então eles perderam pessoas importantes na vida deles no momento da pandemia, e a gente vai reviver essas dores e a gente vai compreender a dor e o luto que eles sofrem, porque eles passam pelo luto de uma forma diferente, obviamente, e ambos têm as suas maneiras de seguir em frente. Então, o Arthur, ele tem uma filha de 2 anos no período em que ele conhece a Fabi. Então, a vida dele é toda voltada para essa filha, porque ele perdeu a mulher dele na pandemia. A filha dele nasceu prematura por conta da Covid e a mulher dele acabou vindo a óbito na pandemia por conta da Covid. E a Fabi perde a mãe. Então, a gente vai ter 2 personagens muito machucados por perdas e pela bagagem da vida que eles trazem, e que eles vão superar isso de formas diferentes. Só que quando eles se encontram, é tão lindo a construção do relacionamento dos dois, porque em alguns momentos a gente vai odiar algumas pessoas. Só que depois a gente começa a compreender e entender o motivo o porquê elas fizeram o que fizeram, e a gente entende que todas as ações que elas tomaram, todas as decisões foram por conta do luto, porque aquele jeito era o jeito dessa pessoa lidar com o luto. E gente, a gente surta em vários momentos. Eu queria falar muito pra vocês sobre muitas partes que a gente debateu dentro do grupo de maratona, mas eu não posso porque seria uma spoiler muito grande. E assim, eu estou tentando não dar spoiler das minhas leituras atuais, mas é difícil, principalmente por falar deste livro que aborda temas tão importantes e aborda a importância da terapia. Essa autora, ela trabalha muito nos livros dela a importância da terapia para tratar traumas. É uma história que você precisa ler a lista de gatilhos, porque não é todo mundo que vai poder ler ela, apesar da história não ser pesada. A autora traz com muito cuidado e muita empatia todos os temas que são abordados neste livro, mas eu entendo que alguns temas podem gerar gatilhos em alguns leitores, então tomem cuidado. Antes de começar a leitura, leiam uma lista de gatilhos. Eu vou ler para vocês um pedacinho desse livro para vocês entenderem
o motivo dele ser tão grandioso e ele ter me arrebatado. Esse pedaço, ele já é mais para o final do livro, mas ele demonstra todas as dores e vivências do personagem da história. Eu não vou dizer quem é. Tô com a minha cola aqui. Todos esses anos, ninguém ficou por mim. Ninguém escolheu ficar por mim. É fácil me deixar. É fácil demais. Uma vez eu só queria ser escolhida. Queria viver. Queria ver alguém lutando por mim. Alguém ficando por mim. Aí você já entende que a história é uma pedrada. Porque é uma dor atrás de dor. Gente, peraí que a Miglis quer entrar, precisa abrir a porta pra ela. Gente, o Arthur, ele é uma pessoa tão evoluída e tão paciente com a Fabi, porque a Fabi tem muitos traumas e muita coisa que precisa ser resolvida. E o Arthur é uma pessoa que vai ajudar ela a entender que ela precisa se curar de algumas dores e ela precisa deixar muita coisa partir para que ela se cure dessas dores e que essas feridas cicatrizem. E a relação que ela constrói com o Arthur e a TT, que é a filha do Arthur, é tão linda que assim, quando a autora do nada soltou no grupo que a gente poderia dar ideias de um possível capítulo extra. Então vocês já entendem que se a gente estava surtando antes com a história, depois disso a gente surtou muito mais. Então a história parece que ganhou vida na minha cabeça. E eu vi vários cenários diferentes para um possível capítulo extra. E o mais louco de tudo é que todas as ideias que foram jogadas no grupo, que foram ditas e não jogadas, se complementavam. Então, quando a gente viu, a gente surtou depois desse pronunciamento da autora, tá? Quando a gente viu, já dava pra escrever um outro livro, uma continuação de tantas camadas que poderiam ser construídas a partir do primeiro livro. Então a gente surtou, gente. Foi assim, o ápice, esse momento que a gente teve depois do final da leitura. O que eu tava falando? Da relação do Arthur e da TT e da Fabi. Eles assim construíram uma relação familiar muito linda. Só que a Fabi, ela tinha tanto medo de ser abandonada de novo, e eu dando uma spoiler, mas assim, não é spoiler porque acontece, tem algumas informações na sinopse, que ela não se permite deixar o Arthur entrar na vida dela. Só que o Arthur também é traumatizado por conta da perda da mulher dele. Então ele tem um certo receio de deixar a Fabi entrar na vida dele. É como se ele estivesse traindo a esposa falecida. E eles precisam se resolver primeiro para entender o que está acontecendo e entender que os dois podem sim se permitir seguir em frente e começarem uma relação juntos. Porque eles não vão estar traindo ninguém, eles só vão estar vivendo. Isso não significa que eles não tiveram uma história com as outras pessoas que vieram antes deles. É muito lindo a forma como a autora construiu isso tudo e que chegou no final a gente entendeu claramente como as coisas, como as feridas deles começaram a cicatrizar e como eles começaram a aceitar que poderiam sim seguir em frente, dar mais um passo adiante e deixar aquelas feridas cicatrizarem. Que isso não tornaria eles egoístas, que isso não diria que eles não amaram as pessoas que foram, só diriam que eles estão vivos e que eles estão se permitindo seguir em frente, continuar construindo a vida deles e que eles vão lembrar com muito carinho e muito amor daquelas pessoas que se foram e que não estão mais presentes. Então, é muito lindo, gente, esse livro. Eu me emocionei muito durante a leitura
Tinham momentos que eu respirava fundo, assim, eu parava, porque a pandemia foi um momento da vida, acho que de todo mundo, que foi muito pesado. E que a gente consegue sentir todas as dores dos personagens e a gente sente empatia, porque a gente se coloca no lugar. E como eu disse na newsletter, que eu vou deixar o link até aqui embaixo na descrição se vocês quiserem ler, é como se a história fosse real. É como se tivesse outra pessoa lá do outro lado me contando a história dela. E porque foi tão real aquilo pra mim que eu estava me importando realmente com os personagens. Foi lindo, gente. Muito, muito lindo. E é óbvio que eu tinha que dar 5 estrelas favoritado para esse livro, porque ele é maravilhoso. Então já me conta aqui se você já leu essa história, se você conhecia a autora, porque para mim foi a primeira vez, o meu primeiro contato com ela. Eu nunca tinha lido nada com ela e eu amei a escrita dela porque é muito fluida. Se você ainda não conhece esse livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e vou deixar fixado também no primeiro comentário, porque eu acho sim que esse livro é um dos livros que todo mundo deveria ler. Então não esquece de deixar o seu like aqui, porque isso é muito importante para o YouTube saber que esse vídeo é relevante, mandar para outras pessoas. E não esquece de se inscrever para ficar por dentro das próximas leituras. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!